Meu aviso aos navegantes é que nós estamos numa oportunidade única. Se usarmos até a palavra revolução da forma arendtiana e não marxista, nós estamos vivendo uma espécie de momento único de discussão pública, debate público, de vida na polis. As redes sociais permitiram que as pessoas discutissem política publicamente, apresentassem suas ideias, ou seja, viessem a público apresentar as suas ideias. As pessoas querem ser vistas apresentando suas ideias, ou seja, as pessoas querem resolver os problemas e ter a melhor ideia para resolver os problemas. E isso é uma coisa que o Brasil, nesses últimos séculos aí, não tem conseguido, né? Ou seja, nós sempre dependemos de uns poucos líderes que decidiam as coisas em seus gabinetes. Você pode ver a grande diferença agora no Twitter do presidente, das pessoas ligadas a ele, seus ministros, etc. Nós percebemos o seguinte: esse período de transição, não sei você, Jonatas, mas eu não me lembro de, em outra oportunidade, nós termos visto, acompanhado com tanto interesse, cada passo, né, de transição aí. Nós estamos agora acompanhando, comentando, dizendo. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade única de nós pegarmos a polis para nós. E como dizia o Bonifácio, né, que os brasileiros, se não forem oprimidos pelo despotismo, serão os atenienses da América. Sejamos, pois, os atenienses da América. O entrevistado de hoje é licenciado em Filosofia, bacharel em Direito, professor há mais de 8 anos, foi consultor técnico do filme Bonifácio, Fundador do Brasil, e também é aluno do Olavo há tanto tempo que até, você está entendendo, sai de uma maneira muito natural. Professor Rafael, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. O professor Rafael Nogueira provavelmente é muito conhecido por causa do Brasil Paralelo, ele foi coordenador da série A Última Cruzada, e o que algumas pessoas podem não saber sobre ele, no entanto, é que parte importante da formação dele, na verdade o TCC, o trabalho de conclusão dele em filosofia, foi sobre a teoria de desenvolvimento moral de Kohlberg, e é sobre isso que eu quero falar com ele. Mas antes, professor, eu vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente, rapidinho, de maneira resumida, o que é a teoria do desenvolvimento moral. Bom, a teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg, ela deriva do construtivismo. O mesmo construtivismo que eu tenho combatido tanto na área da educação, na área da psicologia, chamada psicologia desenvolvimentista, ou psicologia do desenvolvimento, deu alguns frutos, sobretudo nesse ponto da moral. No fundo, então, Kohlberg ele deriva as suas ideias de algo que foi começado pelo Jean Piaget. A mesma coisa, por exemplo, do Ruven Feuerstein também, porque ele também segue um pouco a linha do Piaget e criou uma linha desenvolvimentista muito superior ao que fazem aí os piagetianos, né? Então, como é que funciona isso para a moral? Na verdade, quando a gente fala em psicologia do desenvolvimento, nós falamos numa tentativa de identificar etapas de desenvolvimento. Então você enquadra, por exemplo, a idade, né, a faixa etária, e o desenvolvimento esperado naquele âmbito que está sendo medido. Então, por exemplo, o Jean Piaget falou muito de desenvolvimento cognitivo, que o Feuerstein depois vai desenvolver melhor. O Jean Piaget dividia em pré-operatório, operatório e pós-operatório. Era assim que ele identificava os níveis de desenvolvimento cognitivo. Já o Kohlberg, ele pegou essa ideia, uma ideia, digamos assim, germinal, uma ideia ainda muito embrionária do Piaget para a moral, que era a seguinte, né? Era uma divisão em 3 grandes etapas, em 3 níveis. O primeiro nível seria o pré-convencional, e por convencional a gente entende aquela pessoa que está adaptada às convenções, ou seja, uma pessoa sociável, né? Pré-convencional, depois o convencional e depois o pós-convencional. Então seriam basicamente 3 níveis. O grande do Kohlberg foi o seguinte: ele elaborou melhor as subdivisões desses níveis, chamando de estágios. Então no nível pré-convencional, ou seja, um nível que é anterior à tua formação moral, do ponto de vista da obediência ou da compreensão das convenções sociais. Então você tem 2 estágios dentro do primeiro nível, 2 estágios dentro do nível convencional e 2 estágios dentro do nível pós-convencional, totalizando então 6 estágios, tá? Dentro desses 3 níveis antes elaborados pelo Jean Piaget. Então, o que a gente precisa entender para compreender o que foi, a meu ver, né, a grande contribuição do Kohlberg? Ele conseguiu definir melhor as faixas etárias e aquilo que deve ser esperado de cada faixa etária. Então as crianças, por exemplo, a primeira infância geralmente não se pode atribuir
moralidade, né, a um bebê e uma criança muito novinha, porque ele ainda não tem desenvolvida a cognição suficiente para se reconhecer como autor de atos. Então você precisa ter primeiro um nível de reconhecimento da autoria para você poder atribuir moral. Depois de uma certa idade, ainda na infância, né, a chamada segunda infância, você tem o nível 1. Aí sim o nível 1 de raciocínio moral. Então olha só a delimitação toda dele. Cada estágio corresponde a uma maneira de você raciocinar quando você estiver diante de dilemas morais. Então ele chamou isso de moral reasoning, né, o raciocínio moral. E aí você precisa, na primeira etapa, geralmente, criança, quando já percebe que ela é autora das coisas, ela vai evitar aquilo que tem dor ou castigo. Então é a primeira etapa. E a segunda, ela já lida com interesses. Então ela vai defender a si mesma, aos seus interesses, fazer acordos de interesses. Aí você vai me perguntar, mas não tem muito adulto assim? Tem sim, esse é o problema, é a identificação. Quando você vai fazer um raciocínio moral, você está diante aí de uma oportunidade de ganhar dinheiro se você fizer algum tipo de maracutaia. Então o teu raciocínio vai ser o seguinte, o que eu vou levar com isso? E como é que eu posso minimizar os danos para mim? Ele não está pensando em consequências para outras pessoas, ele não está pensando em alguém que porventura vai perder isso ilegalmente ou de forma ilegítima, ele está pensando nos ganhos dele. Esse é o estágio 2. E quando a gente vai para o estágio 3, a gente já passa para o convencional, ou seja, nasce no adolescente, aí já entra na fase da pré-adolescência, adolescência, já nasce na adolescência uma certa compreensão da importância das convenções sociais. Que é uma noção de comunidade. Isso, é uma noção de comunidade, ou seja, a centralização, os parâmetros que ele usa, né, para embasar o seu raciocínio, geralmente são assim, ele centraliza a sua ação moral e a sua personalidade moral como? Então, se ele centraliza só na pessoa dele, ou seja, quando ele pensa em atos e consequências, ele só pensa nele, ele está ainda no pré-convencional. Se ele já pensa em alguns grupos, comunidades, família, ele já está no terceiro estágio. Mas geralmente esse vai lidar com a moral usando regras e expectativas dos seus grupos imediatos. Então, nessa fase que geralmente acontece, aquilo que o Olavo de Carvalho define como um imbecil juvenil, é o primeiro artigo do livro, o mínimo, né, que você precisa saber para não ser um idiota. Então, o imbecil juvenil, ele está no estágio 3. Se o estágio 3, ele, digamos assim, é mal encaminhado. Por que eu digo mal encaminhado? Você tem um filho e você percebe que ele está com más companhias, ele está num grupo ruim, tudo. Aí os pais geralmente tentam dizer o seguinte, né? Olha, você tem que cuidar das amizades, né? Diga-me com quem andas, e vem com aquele negócio. Nem sempre funciona. O adolescente acha que o pai só tem uma visão antiquada, equivocada e está pensando de forma errada. Ou ele simplesmente, de modo bem emotivo, quer se manter com aquele grupo que ele conheceu, às vezes na escola, na rua. A manutenção desse grupo muitas vezes exige a briga com aqueles que mais o amam, que são os pais, avós, etc. O que está acontecendo nessa confusão de estágio 3? É que ele quer agradar mais aquelas pessoas que lhe trazem as melhores retribuições para o grupo que ele valoriza mais. Então isso é o adolescente mal encaminhado. Bom, não, muitos adolescentes passam por isso. Aliás, são raros os que não cometem um erro justamente nesse estágio 3. E o que é incrível, que eu identifico, é que muita gente no Brasil chega à fase adulta de desenvolvimento físico, idade, etc. e não sai dessa fase. Ele quer obedecer às expectativas do grupo no qual ele entrou. Muita gente diz isso até do ponto de vista político. Eu não vou ser político porque eu não quero ser ladrão. O que ele está querendo dizer? Se eu entro num grupo, eu me comporto como tal. Em Roma, como os romanos. Também seria o fundamento da política identitária de hoje em dia, né? Ele deixa de se identificar com a família ou até com a vizinhança para identificar com um grupo abstrato, de uma raça, da luta feminista ou coisa do tipo, é isso? Muito bem, Jonatas. Olha, eu ainda não fiz um estudo específico sobre isso, mas você abriu aí um campo que merece estudo. A relação do estágio 3 do Kohlberg com esses grupos identitários. Me parece que você tem razão. Aliás, tem uma outra relação também que eu faria, que já é a teoria de desenvolvimento da personalidade do Olavo de Carvalho. O estágio 3 de reflexão, raciocínio moral, esse grupal, ele corresponde à camada 4 do desenvolvimento de personalidade do Olavo de Carvalho. E a camada 4 é justamente aquela
aquele momento do desabrochar da sua personalidade em que você age, pensa e toma decisões com base nas expectativas das pessoas que lhe retribuem afeto. Ou seja, uma pessoa carente. Então, porque ela precisa da retribuição do afeto das pessoas, ela precisa ser gostada, amada, ela precisa que as pessoas gostem dela, então ela vai cometer esses erros. E isso tudo, ó, você vê, é uma linha, ó, isso é bem interessante para você compreender o que é psicologia do desenvolvimento. Uma linha de desenvolvimento tem as suas etapas específicas porque analisa um fenômeno. No caso do Olavo de Carvalho que eu usei agora, é o da personalidade. No caso do Feuerstein e do Jean Piaget, são os cognitivos. É o desenvolvimento da inteligência. Claro que eu não endosso 100% da visão do Jean Piaget, sobretudo porque a definição dele de inteligência eu acho um tanto limitada, mas ele tem algumas contribuições realmente derivadas da observação. E o Kohlberg, ele analisou a moral. Sucedendo o estágio 3, nós temos o 4. E o 4 já é mais lei e ordem, tá entendendo? Se, por exemplo, você vê alguns adolescentes precoces, do ponto de vista do raciocínio moral, eles estão na escola e eles pensam assim, eu não vou ficar perdendo tempo com essa molecada, que às vezes é a molecada que pode convidar ele para festa não sei o quê, chamar ele para o time não sei do qual, é o grupo que possibilita que ele chegue mais próximo da mocinha que ele quer namorar, e às vezes ele pensa assim, eu tô aqui na escola para estudar, o meu objetivo é outro, e ele não se submete, entendeu? Essa carência afetiva e ao mesmo tempo há essa reflexão moral de, eu vou fazer isso para agradar o grupo, vou fazer aquilo para agradar o grupo. Então, se ele não faz isso, ele já está num nível assim. Lei e ordem, o que significa? Você pensa nas regras do jogo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a regra da escola? Por que eu estou na escola? E os bons policiais, por exemplo, são assim. Lei e ordem. Entendeu? Os bons delegados, os bons militares. É uma coisa meio que tem regra, obedece, disciplina. Alguns bons professores, muitas vezes, são disciplinadores. Quando a gente chega, você vê que esse 3 e 4, esses estágios 3 e 4, correspondem a um segundo nível que é o convencional, o nível das convenções sociais. A diferença é que aquele que obedece, tenta atender às expectativas de um grupo, ele lembra da centralização em si mesmo? Ele expandiu para um grupo. Só que o outro, da lei e da ordem, expandiu para a sociedade inteira praticamente. Deu para entender? Porque ele quer obedecer às regras estabelecidas pela sociedade dele. Regras um pouco mais universais. Então ele está, sim, numa, digamos assim, uma descentralização mais. Isso é, no fundo, a perda do egoísmo, entendeu? E você começa a pensar mais em outras pessoas, em grupos. O terceiro, às vezes, é muito tribal, né? E o quarto já é mais militar mesmo, mais lei e ordem. Nesse caso também, Rafael, no nível 4, a pessoa poderia-se dizer que ela perdeu um pouco da importância da identidade, como você está dizendo, que a pessoa passou a pensar na sociedade e da lei e ordem. Às vezes a pessoa até ela pode se prejudicar, mas ela entende que é necessário que aquilo seja estabelecido pelo geral. E isso não é o nível 4 ou é porque simplesmente a regra que está dita, independente da moralidade da regra? É uma boa pergunta. Na verdade, no nível 4 também tem os seus riscos. E um dos riscos é o de você obedecer à lei cegamente mesmo, em detrimento de si mesmo, muitas vezes. E às vezes em detrimento de outras pessoas também. Então, se por um lado parece que obedecendo às regras mais generalizadas da sociedade, você está se tornando alguém que se identifica com um grupo maior do que o do estágio 3, por outro lado, se você tem um governo nazista, comunista, soviético, etc., você vai obedecer às regras do Estado a despeito da tua dignidade e dos outros. Então esse é um perigo também. O ideal seria que todos ascendessem, digamos, aos estágios pós-convencionais. Porque parece que a moral sadia, ela está além de você mesmo, das preocupações egoístas, e além de preocupações, ao mesmo tempo, tribais e formalistas. Porque o lei e ordem pode te dar uma certa noção, dependendo aí do modo com que você raciocina para obedecer essas leis, pode te dar uma noção de obediência cega. Foi um problema grave que você via na Alemanha nazista, as pessoas dizendo, tem o grande caso do Eichmann, estudado pela Hannah Arendt, que ela chega a dizer que ele era mal não por ser um demônio ou uma pessoa extremamente cruel, mas justamente por ser um idiota que obedecia às leis sem perceber o que elas estavam causando de verdade. O nível 5, por sua vez, ele já traz uma compreensão finalística das leis. O que eu quero dizer com isso? Ele traz a compreensão assim, as leis só existem para materializar convenções, materializar
as visões que a sociedade tem e as ideias que os ideais da sociedade. Então ele vai pensar o seguinte, ó, se uma lei específica está contra ideais da sociedade, os fins para o qual a sociedade existe, para os quais a sociedade existe, ou que o 5 ainda tem o seu perigo também, que é um pouco relativista, né? Se a nossa cultura decidiu que as coisas são mais ou menos assim, deixa lá, é o acordo deles, é o acordo do outro. Geralmente quem está no estágio 5 é aquele, por exemplo, aquela pessoa que se acha muito superior porque ela entende, digamos assim, modos da outra pessoa se comportar dentro de casa, da outra pessoa se comportar na maneira dela exercer a sexualidade dela, a outra pessoa de se vestir. Então ela pensa, cada um, entendeu? Ela tem um negócio assim, vamos diminuir as leis e deixar as pessoas serem o que elas querem, porque o que importa mesmo é que na sociedade as pessoas possam se realizar. É uma compreensão que ela é um pouco melhor do que a lei e ordem, naquele peso da lei, né? Porque às vezes fica irrefletido, deu para entender? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo também traz os seus perigos, e o perigo mais claro é o do relativismo. Daí vem o sexto estágio e último, raríssimas pessoas chegariam nele, que seria o estágio de quem raciocina segundo alguns princípios éticos universais, que, é tão difícil você chegar nesses princípios. Pessoas que estudam direito internacional a vida toda não chegam a esses princípios. Filósofos, às vezes, duvidam que eles existam, mas o Kohlberg acreditava que eles existiam, e eu também creio que eles existam. Me baseio muito também num filósofo brasileiro, o Mário Ferreira dos Santos, e alguns filósofos cristãos, né? O próprio Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Algumas virtudes são universalmente reconhecidas, alguns valores são universalmente reconhecidos, então isso vale para qualquer cultura e para qualquer povo. E às vezes acima da lei e acima da liberdade absoluta e do relativismo, existem alguns princípios que em todos os casos devem ser respeitados. Eu acho que a nossa sociedade contemporânea, na verdade o Ocidente contemporâneo, não está compreendendo direito isso. Eu acho que nós não temos generalizado, né, porque tem uma diferença entre em que estágio está a maioria da população e em que estágio estão os que detêm o poder, os líderes dessas populações. Geralmente é diferente. Agora a gente está vivendo no Brasil, por exemplo, uma coisa que eu identifico assim. A sociedade, ela estava cansada de ser governada por alguém que fingia ter compreensões de estágio 5 e no fundo agia como quem tem compreensões, raciocínio de estágio 2, tá entendendo? Ou 3. Então, assim, partido, né, no caso. Isso, partido, identidade, tudo pro meu grupo. Porque quando você pega, vou roubar, mas não é pra mim, é pro meu grupo, meu amigo, você tá se sentindo muito superior, mas é estágio 3, não é verdade? Aí tem grupinhos minoritários de intelectuais que sofisticam um pouquinho mais isso e que começam, mas isso aí não pega. Então, assim, o povo, ele exigiu que o povo é um tanto conservador, até no sentido do Kohlberg. O povo, digamos assim, de nível 4, que é lei e ordem, tá entendendo? Voltou a exigir isso. O povo se enjoou de lei e ordem no regime militar e aí aceitou as propagandas de liberdade, até um pouco por causa do porno chanchada, aquela divulgação de liberdade também nas relações sexuais, etc. O povo quis isso por um tempo e depois, ou então foi conduzido quieto para esse lado. E de repente agora caiu a ficha de que é melhor lei e ordem, tá entendendo? Então eu creio que o Bolsonaro seja uma representação do estágio 4. Então nós temos, assim, analisando sob esse ponto de vista, temos que tomar os cuidados dos perigos do estágio 4, que são aqueles que podem criar leis rígidas demais e cuja obediência vai gerar, às vezes, alguns males que podem ser graves. Então, só que eu não estou vendo isso ainda, ele nem se assumiu, então vamos aguardar aí o que vai acontecer. Por enquanto eu só estou vendo algo como muito bom, sabe por quê? Se você observar bem, do ponto de vista da moral mesmo, quando você tem um grupo, estágio 3 ou estágio 2, no poder e o povo é 4, cara, tem uma coisa incrível. Quem lidera é pior do que a generalidade. Aí você viu como a minha maneira de explicar já está muito diferente, por exemplo, da do Leandro Carnal, que identifica proporcionalmente o furar fila com o roubar milhões, né, sendo político. Eu já estou mostrando o seguinte, na hora do vamos ver,
Embora o brasileiro fale muito de malandragem, fura-fila aqui e ali, né? Lá em Santos a gente, quando vai para o Guarujá, tem a balsa, o que tem gente que fura fila de balsa, tudo. Mas muitas vezes, quando é necessário optar por uma coisa muito ruim que vai prejudicar outra pessoa, por levar ganhos, o raciocínio é outro. Tá entendendo? A gente acha que o povo é quase que inteiramente ruim. Eu não vejo assim. Eu vejo que o povo, em sua essência, é bom, mas muitas vezes ele vai... Os líderes, né, aqueles que aparecem, conseguem enganar, se fingir de pessoas que correspondem aí às expectativas populares e acabam levando todo mundo para um naufrágio. Interessante, professor, que você falou da diferença, da comparação que o outro professor aí de História da Religião, se eu não me engano, fala sobre a atuação de um cidadão em furar fila ser equivalente a um crime que prejudica toda a sociedade lá em cima, porque nessa teoria, é do meu entendimento que Kohlberg está falando que não importa exatamente o ato da pessoa, mas a reflexão por trás do ato. Para você identificar o estágio, o que importa é o raciocínio feito. Então, por exemplo, se você que é aquele caso mais famoso do Kohlberg, né, do Heinz, cuja exposição foi um caso real, e depois ele foi estudado para complementar a teoria. Sua esposa estava com uma doença terminal, acabou o dinheiro para o tratamento, tinha um remédio num boticário ali da esquina na Europa que podia salvá-la, e como era só ele que produzia, ele cobrava um preço exorbitante. O cara o Heinz não podia mais fazer empréstimos, nem tinha ninguém que o ajudasse, então ele pensou, e agora, o que eu faço? Né? Deixo minha esposa morrer para não quebrar a lei. Se fosse ver o raciocínio dele pelos estágios, né? O primeiro seria, sem a minha esposa, o que vai ser da minha vida? É um raciocínio bem ele mesmo, né? E na verdade esse é o segundo estágio, ele pensando nele mesmo, que o primeiro é só assim, se eu não for pego, dane-se, tá entendendo? O primeiro estágio se não tiver castigo, eu vou fazer o mais fácil, mas não é o caso dele. E o segundo, o raciocínio seria mesmo, nossa, muito melhor a minha vida com a minha esposa. O terceiro seria, se a esposa não fosse boa, o raciocínio seria, não, que ela que vá, né? Sogra, exatamente. Né? Mas nesse caso ele já... Ele estava desesperado para a cura dela. Então, assim, o terceiro já estágio, o raciocínio seria o que vão dizer de mim, né? Os grupos e tudo, o que meus amigos vão dizer, etc. E se descobrirem ou qualquer coisa assim. O quarto já seria o que a lei diz. É contra a lei ou está de acordo com a lei em alguma medida? Isso aí. O quinto já seria, bom, diante das circunstâncias aqui, o que eu posso fazer de melhor, né? Porque a finalidade da lei não é para o nosso bem, ele está com uma finalidade econômica, eu estou com uma finalidade de salvar vida, o que vale mais? Qual né? se sobrepõe. Isso aí já está beirando o sexto, que o sexto vai pensar nos princípios éticos mesmo, e vai ficar muito claro isso, o valor econômico e o valor da vida, como é que isso se compara e o ato dele. Será que não vale a pena, às vezes, você inclusive sacrificar a vida para não romper determinados hábitos e acordos sociais, ou vale a pena? Então, assim, você vai vendo que o raciocínio... Eu não dei resposta, você reparou? Mas o raciocínio vai ficando cada vez mais complexo. E você escolhendo tentar fazer uma espécie de furto, ou roubo, ou para salvar sua esposa, ou não, ou dizendo, bom, fiz tudo o que podia e agora acabaram as possibilidades dentro da lei. Então, assim, independente do que ele faz, roubar ou não, é o raciocínio que define o estágio. Então é possível que uma pessoa em um nível mais superior, então pense no nível 5, um nível de autonomia, haja como uma pessoa que só chegou no nível 4, que é o da lei e ordem, porque se a lei for boa, ambos vão tomar a mesma decisão. Sem dúvida, geralmente o nível 5... o estágio 5 age de acordo com a lei mesmo, é só quando de fato há um conflito, né, entre a finalidade toda da vida humana e da sociedade e a lei posta. Aí ele vai conflitar com a lei. Então é possível que uma pessoa que está em um nível já de autonomia, mas ela teria uma moralidade que a gente considera, uma moralidade que a levasse a cometer um erro, apesar da capacidade de autorreflexão, se esse erro fosse coincidente, por exemplo, com o nível 4, eu chamaria isso de uma regressão? Ou ela só tem um fundamento errado que a leva a agir, apesar de ter chegado a um nível maior? Não, na verdade, quem está no nível 5, se agir de acordo com a lei, não é porque regrediu. Entendeu? Existe uma coisa no avanço dos estágios, né, que é bem interessante. Você avança os estágios
e é como se você tivesse superado os anteriores, mas a parte boa dos anteriores se mantém. Você continua tendo a compreensão do que é bom para você, entendeu? Você continua tendo a compreensão do que é bom para os seus grupos imediatos. A diferença é que o raciocínio que exerce o poder decisório na tua vida é um raciocínio de nível mais alto. E muitas vezes esse raciocínio vai coadunar com escolhas de grupo, porque no raciocínio do nível 5 às vezes pode ser, olha, esse grupo está com a razão independente dos tantos outros que vão perder, então dessa vez eu vou ficar com esse. Então existem possibilidades de afinar, né? Parecer que ele está raciocinando de acordo com os níveis anteriores, se a gente só pegasse chamadinhas, está de acordo com a lei ao 4, não. É como ele pensou mesmo, como ele desenvolveu verbalmente. Tanto quando a gente vai fazer esse exercício, eu, por exemplo, pedia para os alunos desenvolverem por escrito. Eu lhes apresentava dilemas e pedia para eles desenvolverem por escrito por que eles decidiram o que eles decidiram. Para que registrasse toda Tinha a que linha estar de registrado o raciocínio, exatamente. Você tem que explicar. Porque mesmo aqueles que dizem, né? Porque adolescente geralmente é preguiçoso. Por que isso? Não quero saber. Explica, escreve, que você, mesmo que seja algo grosseiro, escreve para eu poder entender. E aí eu tentava identificar as justificativas. Porque tem duas regras muito importantes que eu vou aproveitar para explicar, já que você falou desse negócio dos estágios. A primeira regra é que não dá para pular estágio. E o que eu estou falando do Kohlberg, ele não criou um jogo como War ou qualquer coisa assim. Foi muita observação, inclusive ele fez observação em presídios. Tá? Então, pelas observações, ele notou que, por exemplo, alguém que raciocina segundo 2, é aquele mais de interesses pessoais e egoístas, você não vai passar por lei e ordem. Você primeiro, porque é uma coisa até que é lógico, né? Primeiro você precisa expandir a tua área de identidade, né? A tua identidade já se expandiu para outras pessoas, para outro grupo. Para depois você compreender a importância de obedecer à lei. Para só depois você compreender que a lei mesmo a lei pode ter alguns limites morais, alguns problemas morais. E você não vai sair do 2 para o 5. Então sempre tem que seguir. E ao mesmo tempo a regressão, ou seja, o recuo de estágio é raríssimo. Se você avançou para um nível de raciocínio moral, isso quer dizer que o teu panorama mental, você sabe visão de mundo mesmo? A tua visão de mundo, tua cosmovisão, ela se ampliou de tal forma que é muito difícil regredir. Mas muito difícil não significa impossível. Quais são os casos observados de retrocesso? Um caso muito clássico é o de um preso que foi parar na cadeia por atos cometidos com base em raciocínio de nível 2. Então é sempre assim, fraudou contrato e alterou isso, sempre para ganhar mais, para comprar os apartamentos dele, as casas dele, sempre fazendo aquele escambalacho, né, como a gente chama. Pra ele, aí ele vai comprando, vai propriedade aqui, imóvel ali, tudo nível 2. Para mim, dane-se o resto, todo mundo faz e dane-se o resto, não quero saber. E vai fazendo. Chega uma hora ele é preso. Na prisão, ele recebe, isso é quase milagre no Brasil, né? Mas ele recebe um bom tratamento, tá entendendo? De, digamos assim, primeiro, ele percebe que é muito ruim, que aí é a pegada do Bolsonaro, né? Não é colônia de férias. Então ele nota, isso aqui eu não quero mais. Então até o nível 1, porque quando você avança, você ainda carrega um pouco dos anteriores, tá entendendo? Então a parte nível 1 dele já, meu Deus, isso aqui é horrível. E também do nível 2, do estágio 2, assim, não é meu interesse voltar para esse lugar, tá? Mas de qualquer forma, além disso, suponhamos que ele que fosse um cara religioso, mas mais ou menos, sabe? Aquele não praticante. Não praticante, que não li. Chega lá, ele de fato começa a pensar em religião, porque ele parou para pensar na vida, tudo. Isso acontece, parece que as únicas pessoas, assim, eu não estudei isso a fundo, mas os poucos grupos que melhoram nos presídios são aqueles ligados com religiões. Então, ou grupos evangélicos ou grupos católicos, até em menor medida. Evangélicos, espíritas e católicos aparecem lá. Se tem outros, eu não sei, eu conheço só esses 3. Aparecem lá, ele se envolve e aí ele percebe assim, e tem coisas mais interessantes, essas pessoas eu gosto, elas gostam de mim, cuidaram de mim. Você está percebendo um avanço para o nível 3, para o estágio 3 de reflexão? Porque ele vai até se adaptar aos costumes daquele grupo. Então ele vai, esse pessoal gosta de mim, me tratou bem, tudo, ele vai rezar. Claro, sempre tem a justificativa de Deus. Todo mundo pensa que raciocina para obedecer Deus. Isso aí não é verdade, é bonito falar. Mas você tem que perceber o seguinte, Jonatas, o raciocínio não é fazer uma vez ou duas vezes. Por isso que nos alunos eu tenho que fazer vários exercícios. Você faz o raciocínio que te parece ideal. Agora, diante do dilema extremo, muitas vezes você raciocina de uma forma mais rasa. E é assim que a gente identifica.
É aquilo que está, digamos assim, harmonizado com você. Seu instinto, digamos. Isso, você conseguiu adaptar... Porque o Aristóteles falava em hábito. Se você se habitua a sempre refletir de um modo superior, e isso a literatura ajuda, né? Você vendo os personagens, tudo e tal, e tentando sempre se elevar a um nível superior de raciocínio, você se habituou a isso. Aí essa habitualidade te caracteriza mesmo com o nível tal. Mas enfim, ele se caracteriza pelo nível 3 pela convivência religiosa. Daí ele é liberto, depois de um tempo. E volta para a comunidade originária dele, com os amigos bandidos dele, com todo mundo lá. O nível 3, ele tem uma fragilidade imensa. Porque se você... O nível 3 não é aquele do grupo? Aí você convive com um grupo que é nível 2. O nível 3 tem esse defeito, digamos assim. E aí você cai de novo. É um dos retrocessos mais comuns que existem. O perigo do nível 3. O legal é assim, alguém que está no nível 3 fazer de tudo para ela chegar no 4. Porque do 4 é difícil descer. É porque uma vez que você expandiu o seu horizonte para uma sociedade, é difícil você trocar, né? Enquanto a tribo você toca, a sociedade você está inserido dentro dela, você já entendeu o funcionamento de instituições, é o que eu consigo pensar. Sim. Então ele não vai, né? Ele não consegue encaixar esse tipo de raciocínio no grupo menor. Exato. Faz muito sentido. Tem um artigo do Hans Sennhaus, não sei muito bem como fala o nome dele, mas ele diz que o Estado deforma a ética. E ele fala isso porque ele cita um exemplo, por exemplo, de cidadãos cristãos que não permitiriam que os seus concidadãos agissem de algumas maneiras que eles permitem o Estado agir. Então, o fato de trabalhar com 2 pesos e 2 medidas, ele meio que estraga a ética, ele relativiza mesmo essa percepção do cidadão, e então o Estado é uma fonte corruptora da moral e da ética. Você concorda com essa visão? Mais ou menos. Como disse o Olavo de Carvalho uma vez, ele escreveu um texto também sobre a fórmula da composição ideológica dele. Texto, acho que da década de 90. E ele escreveu, em moral sou anarquista. Muita gente, olha, o Olavo se diz anarquista. Calma, ele falou em moral. O que isso significa? Do ponto de vista da moral, o Estado não tem que dar regra. O direito penal é o mínimo moral, como diria o Jeremy Bentham, né? É o mínimo moral. É também permitir homicídio, porque a moral não deve ser regrada pelo Estado, não dá. Mas, tirando o mínimo moral, o resto é com as pessoas. Senão daqui a pouco você está criminalizando inveja, adultério, porque já existia criminalização do adultério. Claro. Então, assim, isso não quer dizer que eu seja a favor de adultério. As pessoas às vezes entendem errado, né? Eu estou dizendo que o Estado não tem que se envolver nisso. A pessoa tem que ter o quê? A sanção moral. A sanção moral é a consciência dela, são os grupos em volta, tá entendendo? Que vão parar de às vezes, conviver, a perda da confiança das outras pessoas, às vezes a perda do casamento, se a esposa não perdoa, estou falando assim do homem, porque eu sou homem, falar mal do homem, mas enfim, se a esposa não perdoa, qualquer coisa assim. Então existem sanções morais, essas são suficientes para a moral, a não ser nesse mínimo que é necessário, né? Até pela ordem, né? Claro, então, para manter a ordem. Cumprindo a função dele. Porque senão os indivíduos do estágio 1 e 2 iam dominar o mundo. Exatamente, usando da força. Exatamente. E isso é muito interessante porque, pensando dessa medida que o Estado seria uma fonte corruptora, agora você falou que importa, na verdade, o comportamento da sociedade mais, né? Que inclusive reflete esses níveis, que são os vizinhos, os homens que vão atuar em cima da pessoa e ela tem que ter essa capacidade de refletir em cima dessa atuação para desenvolver esse nível. Então, aquela teoria das janelas quebradas que foi desenvolvida pelos criminólogos lá nos Estados Unidos, que diz que a aparência de falta de ordem, ela provoca mais desordem, ela na verdade só funciona assim para pessoas em estágios menores, esses estágios que não pensam em nível 4. Sim. Independente do ambiente que ela está, ela pensa na ordem. Você comentou mais cedo que o Bolsonaro representaria esse estado da ordem, que a população brasileira se cansou de um nível mais liberal e ia pedir um restabelecimento de ordem. Então as pessoas que estão nesse nível, elas isso, podem era liberal, não era liberal de estágio 5, né? Era um liberal mais... Sim, mais egoísta, né? Dos níveis inferiores. Então a pessoa... a teoria das janelas quebradas não se aplicaria a pessoas em estágios desenvolvidos porque ela não depende do externo para agir moralmente. Isso. Tem toda a razão. Por exemplo, o Heisenberg, quando estava tudo destruído por causa da Primeira Guerra, se não me engano, ele se escondia nos fundos de uma igreja que tinha restado ali para ler Platão. São pessoas cuja destruição em torno não sofrerão essa alteração moral, né? Porque o caos altera sim, amor. Então você tem um caos físico, às vezes arquitetônico, porque nós temos um caos arquitetônico. A estética, ela realmente atrapalha o raciocínio moral.
Porque parece assim que é cada um por si, né? Deu para entender? Protege o seu, porque ninguém está cuidando da comunidade, do todo. São mensagens subliminares que atrapalham a moral. Só que quem já avançou para estágios maiores, independente disso, o próprio professor Olavo foi muito pobre por muito tempo, em algum momento ele tinha que sustentar 5 filhos e estava trabalhando de freelancer, nem sempre tinha dinheiro, enfim. E ele manteve ali os estudos e sem pensar em roubar ou fazer qualquer treta para escapar das exigências aí econômicas da vida dele. Então tem muitos exemplos de pessoas, você pode ver em comunidades pobres, a maioria quer ser ordeira e criar bem os filhos. Então as pessoas que às vezes têm problemas econômicos, têm grandes carências, muitas vezes são muito boas, né? Então essa teoria de que o pobre a pobreza justifica o roubo, ela tem parte de razão e parte de erro. Porque de fato vai ter razão para quem está nos estágios inferiores. Porque a inveja vai se alastrar por essas pessoas. Imagina níveis 1 e 2, o pré-convencional. Eles têm ou não por quê? O raciocínio é besta. É muito pobre, Exato. Mas age como um incentivo para pessoas que veem dessa maneira. Elas Exato. caem nessa narrativa. Né? E o estágio 3, tá com o grupinho de bandidinho, ouvindo músicas que incentivam a bandidagem, vendo novelas que incentivam a bandidagem. E eu acho o Brasil muito imaturo. Então tem muita gente no estágio 3. Aí você se adapta a essas ideias. Muita gente, eu digo, qualquer classe social. Em qualquer classe social. E muita gente a ponto de incomodar também. Eu não creio que seja a maioria, mesmo nós mesmo nós todos tendo passado por muita cultura de exaltação da criminalidade e cultura que, digamos, te dá elementos, porque um raciocínio precisa de premissas, elementos, ideias, até sentimentos. Depois uma aluna do Kohlberg desenvolveu o sentimento moral. Tá entendendo? Então é uma outra teoria muito interessante. Mas se você pegar assim esses elementos que são dados pela cultura, tudo te leva à composição de níveis 1, 2 e 3 mesmo. E o pessoal que está no 3 não se eleva. O certo seria, tudo na cultura, te convidar à ascensão dos níveis. Se a teoria está correta, toda a cultura deveria ser montada. Aliás, eu chamo a atenção até se os ministros quiserem me ouvir, aí, os futuros ministros de Educação e Cultura, os secretários aqui de São Paulo também, e dos outros estados também. Se a gente observar bem, o estágio 3, que tem muita gente nesse estágio, ele precisa de harmonia, ordem e de grupos dos quais ele precisa fazer. Por isso que dizem que o esporte salva. Não é exatamente o esporte. Se for aquele esporte onde todo mundo vai, que é do lado da boca de fumo, onde todo mundo fuma maconha, não vai adiantar nada. O esporte é bom por quê? Porque parece que ele te coloca... Retira da rua e coloca em um ambiente seguro. Em um outro ambiente, exatamente. Em um ambiente assim, que o esporte tende a levar as pessoas a pensar um pouco mais em saúde, em alto desempenho do corpo. Traz recompensas, né? Então ela vê que ela está evoluindo. Traz recompensas até cerebrais, traz recompensas psicológicas. Então, assim, o esporte realmente ajuda, mas também não vai ajudar se o grupo ali, porque eu lembro de Santos, né? Teve um governo do PT que abriu um monte de pracinha. Todas elas viraram boca de fumo, né? Inclusive aquela que aparece do Charlie Brown lá, a Praça Palmares, olha o nome, Praça Palmares. Ela, embora seja bem legal o pessoal que anda de skate, tenha muita gente boa lá também, usufruindo do esporte do skate, também gerou muito tráfico de drogas. Então, assim, não é nesse sentido que o esporte salva. Então, e a ferramenta para que nós construamos uma sociedade mais saudável, ela é educação. Aí você vai argumentar, uma educação clássica, uma educação intelectual, ou também é educação moral, é uma soma das duas coisas, vindo da religião ou não? O Kohlberg acabou compondo a minha visão moral como uma pequena peça. Eu sou sobretudo aluno do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não tem uma doutrina moral, uma teoria moral, uma filosofia moral. Ele tem alguns apontamentos e ele manda cuidar disso na religião. Então, assim, o Kohlberg entrou na minha compreensão como um aporte técnico para as minhas aulas. Eu pensava assim, cara, tem um problema muito grave que os alunos que chegam a mim, muitas vezes, vêm de famílias desestruturadas. E eles não têm os valores e as virtudes muito bem desenvolvidas. E ficar falando em valores e virtudes, às vezes, não ajuda. Porque eu não sou construtivista em educação, mas em moral me parece que precisa da compreensão e do hábito. Provavelmente em tudo, né?
Então, assim, era preciso falar de valores melhores, comparar, mostrar que existem outros modos de pensar. E você lembrando, ele vai voltar para um local onde ele convive com as pessoas muito mais tempo do que convive comigo. Então, assim, eles vão para outros âmbitos, outros ambientes, e era preciso ter muita força, não só nessa propaganda de valores e virtudes, o que poderia só servir para ele esquecer no dia seguinte, ou lembrar depois de muitos erros, depois de 20 anos, né? Eu precisava treiná-los em alguma medida. Daí eu fazendo os dilemas e tentando ver como é que eles respondiam a esses dilemas. É uma coisa prática, desenvolvida. Então, foi um aporte para a educação. Na verdade, foi meu TCC de licenciatura em filosofia. Porque eu fiz 2 TCCs, eu peguei 2 diplomas de filosofia. O do bacharelado eu já trabalhei mais justamente valores, princípios e uma compreensão um pouco ligada com... na época eu ainda dava ouvidos a alguns autores de nova era, né, que é essa expansão da identidade, e ao mesmo tempo Hans Jonas, que trabalha um pouco derivado do Heidegger ali, uma compreensão da vida para a morte e também da sociedade e a possibilidade da catástrofe. A gente ter diante de nós a possibilidade da catástrofe, de ditadura sanguinária. Se a gente tem diante de nós essa possibilidade, a gente constrói melhor. É o cristão diante do apocalipse e do juízo final. Uhum. Então, trazer isso para a sociedade me facilitou aí, interpretar moral. Aí, antes como um pensador moral mesmo, né? Tentando me formar como filósofo moral e político. Depois como professor. Aí eu chamei o Kohlberg porque me pareceu muito mais técnico e prático. Entendi. E o que me interessou bastante nessa discussão é que o nosso último episódio de entrevista aqui foi com o príncipe Dom Luís Orleans. Se você não assistiu ainda, corre lá no canal, é só voltar um episódio, assiste e depois volta para cá. Mentira, termina esse episódio, depois vai assistir lá. E ele fala que é possível você mudar o comportamento humano de uma maneira mais imediata, que você não precisa fazer toda uma reforma cultural para obter alguns comportamentos diferentes, que é até, na verdade, quando você para pensar, ele usa um exemplo muito bom, ele fala, se você pega uma estrada aqui do lado e enche de radar, as pessoas vão começar a andar na velocidade que você deseja, não mudou nada na cultura dela, independente, você simplesmente alterou uma regra. E eu entendo que, então, que quando ela faz isso, ela está atingindo aquelas pessoas que não têm a consciência que precisava, que seria o nível 5 ou 4 de lei e ordem, para respeitar a ordem social sem o risco da pena. Então ele está atingindo lá o nível 1, o 2, talvez o 3, que a pessoa vai ser multada, pode, né, ficar com o nome sujo no SPC, coisas do tipo. Então, eu entendo que... Será então que funciona mesmo? É uma forma mais imediatista de resolver alguns dos problemas da sociedade, porque eu estaria atingindo aquelas pessoas que são mais desordeiras por não ter uma evolução educacional alta, enquanto a mudança cultural seria uma mudança de muito mais longo prazo, porque ela precisa evoluir o indivíduo a um ponto que não é por meio do Estado. Eu concordo com o Luiz Felipe e com você, porque de fato, você pela lei e coloca uma sanção, você está atingindo até o nível 1, tá entendendo? Do nível de todo o espectro. A ideia é essa da lei. Claro que você muda tudo pela via das leis, mas aí que tá, a gente quer um Estado cada vez mais forte? Essa é a grande pergunta. Se a gente não quer que é claro, por exemplo, cinto de segurança. Quando eu era pequeno não era hábito e não era obrigatório. E ele se tornou tanto obrigatório quanto habitual. Tá? Mesmo que a compreensão tenha vindo depois. Primeiro foi obrigatório. E muita gente tomou multa, percebeu que o negócio era sério. E daí, então, as pessoas passaram a usar. É claro que as leis... Bom, as instituições e as leis, o sistema jurídico é uma das instituições. As instituições são base formativa, são educativos, pelo menos em tese. Daí que tá, o nível 5 já vai pensar, quando não é educativo, então a gente tem que combater. Corrompe. O meio, olha, se você pensa comigo, Jonatas, o meio mais adequado de você agir contra a lei não é você desobedecendo a lei, isso aí é só num dilema extremo. Você está num ponto extremo e você precisa tomar uma decisão. O geral, assim, essa lei está equivocada. Por exemplo, a lei do desarmamento, eu não concordo com ela. Não é por isso que você andando com a arma por aí. Uhum. Mesmo porque tem punição para isso. Claro. Tá entendendo? Então, assim, o ideal aí você pensa nos sistemas legais, nos canais pelos quais você pode discutir isso. E reformar, então. Exato. Que é a postura conservadora. É a postura conservadora. E os políticos responsáveis, que são políticos porque justamente acham que conseguem resolver alguns problemas candentes aí da sociedade, são aqueles que estão no nível 5. Essas leis estão equivocadas, então a gente pode alterar as leis. Aí ele vira político, faz uma campanha, ou apoia um político que tem os mesmos valores. Isso é vida humana, tá entendendo? Só que muita gente está abaixo
Né? É óbvio, estou dizendo que eles são desumanos, mas estou dizendo que está abaixo do nível, digamos assim, mais digno, ideal do desenvolvimento humano. E ideal assim, que está aberto, todo mundo pode chegar nesse nível. E esse é o problema. Assim, eu não acho que seja legal deixar cultura e educação de lado de maneira alguma, porque a gente sabe que se a educação for bem conduzida e a cultura em geral for mais bem encaminhada, as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso, elas vão ser mais felizes. E a estética, quando é mais bem desenvolvida também, isso a gente precisa resgatar alguns valores também perdidos, né? A estética te torna o mundo confortável. E a ordem traz ordem para raciocinar moralmente também. E tudo isso aumenta esse pequeno coeficiente de felicidade que é dado a cada um de nós. Então, assim, tudo isso pode ser alcançado também pela educação e pela cultura. Então, se eu fosse fazer mesmo em poucas palavras aí uma síntese, é o seguinte: a lei é muito mais rápida e atinge o espectro inteiro, mas o ideal é que o Estado se meta só no mínimo, o mínimo ético. O restante, a gente precisa, até do ponto de vista religioso. Se a gente cria leis que impedem as pessoas de errar, não é mérito delas. Pode atrapalhar no juízo final, entendeu isso que eu estou falando? Então, assim, é preciso permitir que as pessoas façam as coisas como elas querem, porque nós estamos todos em desenvolvimento. Proibir só o mínimo. Só proibi-la de prejudicar outro indivíduo naquilo que é seu direito, então ela pode agir até aquele ponto, ela tem a sua liberdade, que é também a teoria conservadora. Né? Essa é chamada regra de ouro. A regra de ouro. A regra de ouro, ela começa a ser compreendida no estágio 3 e plenamente no estágio 4. A regra de ouro é não fazer ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Bem, ela ainda não é suficiente, ela é boa, entendeu? Mas ainda não é suficiente. E a lei não abarca tudo isso. Porque assim, eu posso prejudicar uma outra pessoa sem incorrer em ilegalidade. E eu acho que isso tem que ser assim. Ou o governo vai nos impedir de ser invejoso. O risco de totalitarismo é absurdo. Ou de comer demais também, porque senão pensam, ele está fazendo mal a ele mesmo. Aí vai impedir de comer brigadeiro? Tá entendendo? Ou de oferecer, entendeu? Assim, eu acho que a gente precisa realmente, pela educação mútua, pelo compartilhamento de conhecimentos e de experiências, acabar se tornando... Eu acho que o Brasil está se tornando isso. É claro que muita gente que vê assim, nosso negócio está muito embrionário ainda, mas nós estamos discutindo mais e muita gente vê isso, polarização, isso faz mal. Não faz mal se nós amadurecermos com isso. A polarização leva à violência, não tem levado tanto à violência. E se leva à violência, vamos ver quais foram os caminhos que levaram à violência. Para a gente aprender a discutir, aprender a pensar juntos, para nós termos uma cultura muito mais alinhada aí com os objetivos que todos nós queremos. Uhum. E de um ponto de vista mais prático, eu achei legal que você comentou sobre a beleza, sobre a importância de enxergar o belo até para o coeficiente de felicidade, que é também, né, razão e inspiração do livro do Roger Scruton. Ele tem um livro muito bacana sobre isso. E comentando também sobre a teoria das janelas quebradas, então a gente falou de um nível ali, se um ambiente de desordem instiga um nível mais baixo, as pessoas que ainda não se desenvolveram moralmente, a pensar de uma maneira que a mantenha lá embaixo, um ambiente ordeiro, bonito, onde as coisas e a ordem é valorizada, também deve instigar a pessoa a evoluir. Sim, estimulam sim a pessoa a evoluir e a cultivar, digamos assim, dentro dela. A alma pode ser bonita ou feia também. E a cultivar dentro, não digo alma aqui com conotação religiosa, né? Esse nosso ser interior, que mesmo se nós formos animais que se tornarão banquete de vermes, né? Nós temos essa vida interior. E essa vida interior também pode ser bela. Bela como uma catedral, entendeu? Ou pode ser horrível, né? Como uma palafita ou coisas assim. E a gente precisa perceber que esses aspectos não são só econômicos. Eles têm um lado estético. Muitas vezes, com dinheiro, elevam edifícios horríveis. Entendeu? Então, a estética realmente impacta, sim, em decisões morais. Eu acho que também na frente de um professor de história, e devido ao acontecimento ser recente, é impossível não citar o incêndio que destruiu o Museu Nacional, que talvez era, né, ou ainda é um dos prédios mais importantes de toda a nossa história.
foi casa do Dom João VI, enquanto isso aqui era Reino Unido, de Portugal e Algarves, Brasil, Portugal e Algarves, e foi deixado na mão de pessoas que não valorizaram ou não souberam gerir de forma a preservar aquilo. E qual que é o impacto que isso tem na visão da sociedade sobre si, uma questão de identidade, quando você vê aquilo que era para ser a memória dela física sendo queimada? Temos uma visão aí de calamidade e uma de oportunidade. A de calamidade é o seguinte, de fato, fazia tempo já que o Museu Nacional ou Museu Imperial estava sendo mal gerido e que, por exemplo, objetos de Dom João VI e sua sala estavam sendo transformados em gabinetes de quinta categoria. As pessoas que lá estavam já não queriam dar informação histórica nenhuma. Você perguntava para a atendente a respeito de história, dizia, isso aqui é um museu de ciências, não é um museu histórico. Aliás, muita gente me perguntou, nossa, dos tantos documentos perdidos. Não, graças a Deus não teve muito documento perdido, teve alguma coisa, alguns móveis de Dom João VI. Claro, partes do edifício onde aquelas pessoas que gostamos de estudar estiveram. De qualquer forma, a maior parte do... Eu não vou dizer onde está a maior parte dos documentos, porque vai que resolvem incendiar aquilo também. Não estou dizendo necessariamente que incendiaram, mas que permitiram que chegasse num nível tal de desordem, negligência, vulnerabilidade ali, que o negócio incendiou. Estava um tanto óbvio, já havia denúncias, o Ministério Público já estava pedindo, dias depois eles teriam que apresentar a documentação para os bombeiros. E de repente o treco incendiou. Então assim, eles estavam à beira do caos ali, tá entendendo? De fato isso é uma visão de calamidade, a calamidade que havia antes, que já existia, e aquele episódio do incêndio mesmo, a visão infernal, tá entendendo? Daquilo pegando fogo quando o Pedro II à frente, faz um mal que só a única coisa que me consola é a oportunidade que eu enxerguei nisso tudo. A oportunidade de todos nós enxergarmos isso. Agora não sou eu que percebo que lá tinha má administração, estavam cuidando mal dos móveis de Dom João VI, chamou a atenção de muita gente. Não sou só muita gente que nem ligava para isso, chorou, prestou atenção nisso. E agora, prestando atenção nisso, a gente vai ter que lutar pelo seguinte: aquele edifício do Museu Imperial, ele precisa ser reconstruído como ele era antes, em melhor estado. Porque se a Europa se reconstruiu depois da Segunda Guerra de uma forma esplêndida, o Brasil tem que ser capaz disso. Isso é uma questão de honra. Não tem que construir lá um edifício modernista para estragar tudo. E as ambientações ao lado, nós temos que estudar quais eram os usos mais antigos que eram dados, antigos assim, entre aspas, quais eram os usos que eram dados desde o século XVIII, XIX, para a gente tentar reconstruir aquilo, porque você imagina, refazer aquele ambiente como ele era e até criar uma espécie de repente, um teatro vivo, tá entendendo? É um processo de aprendizagem. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas do mundo, se não for a mais bonita do mundo. E eu nem gosto tanto da cultura de lá, não gosto de ir para lá. Mas o Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo. O que poderia se aproveitar de turismo com o nosso, sobretudo com a monarquia ganhando tanto prestígio ultimamente. Então, assim, o que se poderia aproveitar de turismo ali e até de imponência para o exterior, olha o que a gente preserva, olha qual é a nossa história e de compreensão histórica. Enfim, a última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu fiquei com a impressão de que a maior parte da história estava presa nas pedras. Quando eu vi aquilo se incendiando, eu falei, meu Deus, não devia ter falado isso, porque até as pedras estão sendo destruídas. Então, assim, é preciso, essa oportunidade a gente tem que aproveitar. Até agradeço e parabenizo você de não esquecer, porque o perigo era o desaproveitar da oportunidade. A oportunidade é desaproveitada na medida em que uma amnésia súbita aparece e a gente esquece que o Museu Imperial foi incendiado. A bem na verdade, uma alma humana é mais importante do que um prédio. E eu estava abatido e muito chateado com o que aconteceu. Agora, 3 dias depois, ou no dia seguinte, sei lá, foi o dia do atentado contra o atual, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Foi logo em seguida. Então aí eu acabei até deixando um pouco de lado aquilo e pensando no absurdo que estava acontecendo na nossa democracia, de um indivíduo ali ligado ao PSOL atentar contra o presidenciável mais forte. Enfim, só lembrei porque eu sinto assim, naquele período eu vivi tudo isso, todas essas emoções, esse turbilhão de emoções, e eu quis lembrar a todos isso, né? A gente tem calamidades gravíssimas. Calamidade da amnésia histórica e a calamidade aí também da violência
contra quem eles dizem falsamente que é violento. Isso é muito interessante. É muito interessante porque agiu como um espelho dessa desordem que a gente está comentando, mas trouxe, eu acho que ao imaginário do brasileiro essa oportunidade que você está falando. Porque primeiro o Bolsonaro venceu, então independente de toda a campanha da mídia e do estamento burocrático, a população conseguiu colocar ali o seu representante. E segundo, porque algumas pessoas de fato relataram sentir como se tivessem de luto, sem saber, porque eu nunca visitei, mas eu perdi a oportunidade de agora visitar. Então eu sei dar valor, né? O pessoal usa muito desse clichê. E eu acho que disso pode vir uma mensagem de esperança, de que já renasceu um movimento no Brasil que se importa com o ser brasileiro, que se importa com a salvação dessas almas, tanto num sentido metafísico quanto nessa questão de intelectualidade. E se nós conseguirmos expandir esse trabalho e atingir cada vez mais pessoas, há uma esperança para esse país chegar e atingir aquilo que ele foi planejado para ser. Professor Rafael, é um prazer recebê-lo aqui no programa, nosso tempo está apertado, eu vou te chamar mais uma vez porque tem muito assunto para tratar contigo ainda, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o professor que vai ser exclusiva para os inscritos no nosso canal, então fiquem ligados. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, vai ter um vídeo institucional explicando qual é o processo e então vocês vão poder acessar essa pergunta aqui. Professor, foi um prazer recebê-lo. Prazer é meu, valeu.